Iniciamos neste mês de janeiro uma série de reflexões a partir dos profetas menores. Meditamos no mês de janeiro no livro do profeta Ageu, uma profecia curta, pequena, 2 capítulos apenas, de um ministério que, pelo registro bíblico, foi aí de aproximadamente 4 meses, mas que foi um ministério extremamente relevante e que deixou ensinamentos que ainda hoje continuam a falar os nossos corações e deixou na exposição do texto coisas que ainda estão por acontecer na vinda de Jesus, aquele a quem o Senhor deu o poder de abrir o livro selado. Então, a leitura de Ageu nos permite ver aquilo que aconteceu no contexto da história do povo de Israel na volta da Babilônia, mas nos permite ver também como o Senhor transita entre uma glória de um templo físico para uma glória que é o templo espiritual que somos nós, tabernáculo do Espírito Santo. E aí o Senhor nos chama a atenção para a glória deste segundo templo, que é a sua vida, meu irmão, cada um de nós que temos recebido o Espírito Santo, como esta glória seria muito maior do que a glória daquele primeiro templo. E aí nós fizemos na última quarta-feira um encerramento chamando os irmãos para olharem para aquilo que o texto bíblico diz, que é uma convocação ao arrependimento, uma convocação a uma volta para Deus e, ao mesmo tempo, uma consciência de que Deus não é alguém com quem se deva brincar, porque Deus é santo. Se você perdeu essa série de mensagens, elas estão no nosso canal do YouTube, você pode acessar as mensagens do domingo à noite e as mensagens da quarta-feira, procurando lá em nossos arquivos, e você assim pode se inteirar um pouco mais daquela mensagem que o profeta Ageu deixou para cada um de nós e que nesse tempo presente continua a nos falar. Eu quero nessa noite trazer aos irmãos uma reflexão à luz do livro do profeta Malaquias. E eu quero então na noite de hoje pensar no capítulo 1 da profecia de Malaquias. Mas assim como fizemos com Ageu, quero fazer a introdução deste livro profético usando o texto da introdução que nos é apresentado nesta Bíblia de estudo do discipulado. E aí, eu chamaria a sua atenção para estar atento àquilo que o texto sagrado mais adiante vai nos falar. Primeiro, é interessante pensarmos que existem tempos que são ordinários, tempos que são comuns, tempos em que não há crise, tempos em que não há guerra ao nosso redor, há épocas da história em que não temos fome, não temos ataques de medo, não temos pandemia, não temos nenhuma situação que deixe as pessoas em estado de angústia, de aflição, de ansiedade. Em certos aspectos, não é exatamente este tempo que nós estamos vivendo, porque vivemos um fenômeno de uma pandemia que tem deixado as pessoas apavoradas e tem deixado muita gente doente, com adoecimento mental muito sério. E nós temos visto um tempo de morte, de dor, de tristeza. Então eu estou me reportando não exatamente a este tempo, mas há tempos na nossa história em que as coisas acontecem desta maneira. Assim como nós podemos dizer que há tempo dentro da nossa caminhada existencial que as coisas acontecem assim. E aí este é o tempo mais desafiador para um discípulo, ou para um discipulador, um verdadeiro seguidor de Jesus. Nós somos seduzidos em tempos como esses a diminuir o nosso compromisso, a nos acomodarmos,
a nos integrarmos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Obrigado, Kleber. E aí a gente lembra daquilo que está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, em que a palavra diz: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo, mas de tempos em tempos, os filhos de Deus acabam entrando naquilo que é o momento que o mundo apresenta e ficam ali acomodados. Malaquias, o profeta, vai fechar o Antigo Testamento como o último profeta em um tempo como este. Após o exílio, o templo já havia sido construído. Ageu tratou da construção do templo. O muro ao redor de Jerusalém já havia sido erguido. Esdras e Neemias já haviam feito as proezas para as quais Deus os havia designado. Os anos vão passando e o povo de Deus não enxerga as mudanças significativas que estão sendo anunciadas pelas profecias. E o povo então está vivendo naquele momento um tempo de comodidade. Perceba, os irmãos, que as palavras do profeta Malaquias, e ele é o último profeta do Antigo Testamento, elas são pronunciadas pelo menos 400 anos antes da vinda do último profeta, que foi João, que veio concomitante com a vinda de Jesus. Então, aquilo que Malaquias está falando foi pelo menos 400 anos antes da vinda de João e o nascimento de Jesus. À luz desse contexto, então, Malaquias vai sacudir a liderança espiritual e vai sacudir o povo de Deus naqueles dias. Eles estão vivendo de uma forma ordinária, cumprindo seus deveres, sem enxergar Deus agindo e sem Ele ser real para eles. As pessoas estão vivendo em suas rotinas, as pessoas estão vivendo aquilo que é a sua agenda regular, a sua agenda profissional, a sua agenda de sonhos, de projetos pessoais. As pessoas estão vivendo ordinariamente aquela vida na qual eles estão acomodados. A vida externa é religiosa, espiritual e aparentemente boa. Mas a vida interna está adormecida. A vida interna está morrendo. A vida interna daquele povo está podre. Eles vivem a forma de aliança sem o coração dela, que seria um amor apaixonado por Deus e uns pelos outros, especialmente em suas próprias famílias. Eles não estão vivendo isso. Tornaram-se céticos. São mestres excelentes em fazer boas perguntas, mas não têm o real desejo de saber as respostas. Não tem mais fome e sede, muito menos o descontentamento santo. Não há indignação, não há fogo na venta diante de certas coisas que deveriam incomodar o povo santo. Com esse diagnóstico ruim, qual seria a receita? Como contornar esta profunda doença? O primeiro passo é ouvir Deus de novo. Ouvir Deus novamente. Nós temos de descobrir um Deus que fala na primeira pessoa. Dos 55 versículos do livro de Malaquias, em 47 vezes Deus vai falar na primeira pessoa. Nós temos de ouvir o coração de Deus e descobrir
o nosso próprio coração, entrar numa verdadeira conversa com Ele, um diálogo, uma relação de sintonia da criatura com o Criador. Como um casal, há décadas vivendo uma rotina de acomodação, nós temos de descobrir o significado de nossa aliança. É aquele momento de renovar os votos, é aquele momento de renovar as promessas um ao outro, é aquele momento de acender novamente a chama do coração que porventura esteja se apagando no amor um ao outro. Necessitamos de terapia de choque, precisamos de um profeta. Temos de despertar para o fato que a relação atual não corresponde à aliança que Deus propôs. Temos de nos arrepender por ter a forma de aliança sem a realidade da mesma. Precisamos de uma nova revelação de aliança que tire nossa apatia e reforme nossa vida espiritual. É aquilo que o capítulo 1 de Malaquias vai nos ensinar. Isso vai acabar transformando o nosso culto. E a integridade de nossa vida interna, nossos relacionamentos, especialmente os mais íntimos, que é o assunto do capítulo 2, precisam acontecer. Estaremos revitalizados em nossa aceitação das mensagens e dos mensageiros de Deus. Nossas finanças e um verdadeiro temor a Deus vai estar envolvendo o nosso caráter e vai estar entrando em ação no nosso caráter, que é aquilo que o capítulo 3 de Malaquias vai tratar. E finalmente isso vai resultar em realmente desejar o dia do Senhor e a vinda de Jesus, vivendo os seus propósitos de forma plena em nossos corações e em nossas famílias, que é o assunto do capítulo 4 de Neemias. E aí, eu diria que esta é a nossa grande necessidade desses dias. A nossa necessidade hoje é viver o desejo intenso do dia do Senhor, da volta de Jesus, o desejo de fazer aquilo que é santo, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que está em sintonia com a vontade de Deus, para que quando o Senhor voltar, achar a sua noiva, que é a sua igreja, sem mácula nem ruga, mas pronta para o arrebatamento, pronta para subir à presença do Senhor. Em Jeremias 12, verso 5, o profeta vai perguntar: se você se cansa com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Jeremias 12, 5 vai fazer essas perguntas. Meus irmãos, a vida rotineira, a vida monótona, a vida ordinária não é suficiente. Correr com homens que vão a pé e viver numa terra de paz e tranquilidade não é suficiente. Deus quer que vivamos de uma forma extraordinária. Ele deseja que mudemos de categoria. Ele deseja que nós cresçamos. Ele deseja que nós vivamos novas experiências, que nós saiamos das nossas zonas de conforto, que cresçamos de uma forma intencional em nosso chamado, em nosso caráter, em nossos princípios e valores, mas não vamos conseguir fazer isso, meus irmãos, se nós andarmos sozinhos. No Antigo Testamento, os profetas tinham o papel de mentores para os reis e para os líderes. Precisamos tanto de profetas como de mentores em nossas vidas. Necessitamos de pessoas que tenham uma visão maior que a nossa. Devemos ser parte de um projeto maior.
buscando oportunidades para crescer. Temos de nos esforçar para ser parte de uma cultura de discipulado, de aprendizagem, de capacitação, de crescimento contínuo. Isso, meus irmãos, precisa fluir de dentro para fora e não de fora para dentro. Ao mesmo tempo, com companheiros, com corações ardentes, como brasas, nós seremos aquecidos e ajudaremos outros a se aquecerem também. Há dois movimentos na direção dos quais nós estamos, neste momento, construindo algo na vida da nossa igreja. Um movimento nós estamos chamando de movimento de dentro para fora, que é o discipulado. Com os irmãos no processo de discipulado, eles estão sendo treinados, desafiados e orientados a serem discipuladores. Na última sexta-feira nós tivemos aqui o nosso terceiro encontro presencial, que concluiu ali, encerrou um dos módulos. Terceiro módulo que nós concluímos: o módulo da comunhão, o módulo da palavra e o módulo da oração. 2 meses em cada um desses módulos, 8 estudos. Ao final de um desses módulos, nós então fazemos um momento presencial. Eu vou chamar um de vocês para vir pregar aqui no meu lugar, se continuarem conversando. E aí, a cada 2 meses, a gente faz o encerramento e a gente faz aqui o momento presencial. Na última sexta-feira nós tivemos esse momento. Foi muito bom, tempo de bênção, um tempo rico na vida das pessoas que aqui estiveram. E cada um deles trouxe pelo menos 3 nomes de pessoas que eles agora vão começar a discipular. E a partir do final de fevereiro a gente começa então uma nova etapa, que é esses que estão no processo de discipulado vão começar a discipular outros. E o que nós estamos chamando de movimento de dentro para fora é uma igreja que sai das suas 4 paredes e vai alcançar as pessoas que estão fora dela, levando o ensinamento da palavra, caminhando com elas, se relacionando com elas, pastoreando-as, apacentando-as e desenvolvendo uma relação que seja profunda, crescente e que se transforme em algo realmente impactante na vida dessas pessoas e que elas, por sua vez, possam impactar a vida de outros. O discipulado, portanto, tem essa característica, um movimento de dentro para fora. Uma igreja que sai das suas 4 paredes e olha para os de fora da igreja como pessoas que precisam conhecer Jesus, se relacionar com Jesus e andar com Deus. A essência desse movimento é relacionamento com Deus, a partir do modo como nós nos relacionamos com as pessoas. O segundo movimento nós estamos chamando de fora para dentro, que está nascendo com o Ministério de Marketing Digital. É um ministério que nós queríamos ter criado há algum tempo atrás, mas fomos deixando e o contexto de pandemia chegou e a gente então lançou o desafio, alguns irmãos aceitaram e estamos começando a caminhar com esses irmãos. Fizemos o segundo encontro ontem. O primeiro encontro teve um número grande, o segundo encontro de ontem teve um número já menor, mas na próxima terça estaremos fazendo um encontro com aqueles que não puderam ontem. E estamos então caminhando com esses irmãos, aprendendo linguagens, ferramentas, recursos próprios da linguagem digital para, a partir dessas ferramentas, alcançar aqueles que estão fora e trazê-los para o Evangelho, trazê-los aos pés de Jesus, trazê-los para andar com Deus. Então nós estamos chamando esse movimento de fora para dentro, em que os recursos da tecnologia estarão a serviço do propósito do Evangelho, que é levar a mensagem ao maior número possível de pessoas e criar nas pessoas o desejo de querer caminhar com Deus a partir dessas ferramentas. São 2 movimentos importantes que se encontram no propósito, que é de fora para dentro, buscar aqueles que estão longe, de dentro para fora,
a levar a igreja a sair do seu comodismo, da sua zona de conforto, para buscar aqueles que estão longe. Malaquias vai nos trazer uma profecia que vai de alguma forma nos trazer algumas inquietações em um contexto como esse. Um contexto em que as pessoas estão bem nas suas vidas, nas suas relações, na sua caminhada de fé, mas ao mesmo tempo estão ali acomodadas. Então, se nós pensarmos no contexto geral, em que vivemos um fenômeno de pandemia, como disse no começo, que não é um período de normalidade, mas se olharmos aquilo que diz respeito ao modo como cada um de nós está vivendo a sua relação com Deus, poderíamos dizer que há alguma semelhança no modo como alguns de nós estamos vivendo a nossa relação com Deus, com as pessoas dos dias de Malaquias? Será que alguns de nós estamos extremamente acomodados em nossas zonas de conforto? Será que alguns de nós estamos priorizando Deus e oferecendo a Ele o nosso melhor? Capítulo 1 de Malaquias vai trazer exatamente alguns questionamentos nessa direção. E a gente vai pedir aí para exibir o texto bíblico, e os irmãos vão acompanhar conosco a leitura que vai estar sendo projetada aí em nossa multimídia também. Malaquias 1 assim nos diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Em resposta, aliás, vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura.
e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Que tremendo, meus irmãos, que palavra forte. Ler isso aqui com o coração compungido, com o coração quebrantado, é de estremecer a sua caminhada, a sua relação, o seu momento com Deus. O capítulo começa com uma palavra que é própria do linguajar jurídico da época. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Essa palavra só aparece 2 vezes nas Escrituras, aqui nesse texto e também em Zacarias. 2 momentos apenas. Sentença dizia respeito a um termo legal. E aqui Deus está falando de coisas sérias, porque Deus é sério. Deus é sério e gosta de que tratem a Ele com seriedade. Deus é sério e Ele não gosta de ser tratado com desonra e com desrespeito. Se você ouviu a minha palavra na última quarta-feira, encerrando o livro de Ageu, você ouviu quando eu falei ali que Deus não brinca com santidade. E você, brasileiro, que esteve atento às notícias que saíram na mídia, sabe que no carnaval de 2020, as pessoas foram para a avenida, foram para a praça, com um cão espetando o Senhor caído no chão. Zombaria do Senhor no carnaval. Artistas se apresentam publicamente, desfazendo a santidade do Senhor, a pessoa de Jesus, colocando-o como um gay e achando que isso é extremamente divertido, e a imprensa aplaudindo aquele comportamento. Isso foi em 2020. Brincaram com o Deus Santo. E com o Deus Santo não se brinca. Com o Senhor dos Exércitos não se brinca. O Brasil brincou com Deus. E em 2021 todos os governos estão decretando, nem ponto facultativo na data de carnaval. Não vai ter carnaval. Porque aqueles que foram para a praça zombaram de um Deus que é santo. Se você acha que pode zombar de Deus, você está enganado. Você pode zombar dos seus ídolos. Você pode zombar dos seus deuses pagãos, que nada vai acontecer. Porque tem boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouve. Você pode zombar do Deus que você construiu a sua imagem e semelhança. Mas o Deus Todo-Poderoso que nos construiu a sua imagem e semelhança é santo e não admite que se brinque com o nome dele. Respeite-se o nome do Senhor. Reverencie-se ao nome do Senhor. Adore-se ao nome do Senhor, porque Ele é Deus Santo e Ele é o Senhor dos Exércitos. Sentença do Senhor contra Israel. Quem era Israel? Era o povo de Deus. A mão de Deus, o peso de Deus começa por aqueles que são chamados de povo dele. E por quê? Porque o povo de Deus conhece o Senhor. E quando o povo de Deus conhece o Senhor e brinca com as coisas do Senhor e despreza o nome do Senhor, este povo não está fazendo isso por ignorância. Este povo está fazendo isso por rebeldia.
E Deus não tolera a rebeldia dos seus filhos. Por isso a sentença é pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio do profeta Malaquias. Malaquias naquele momento é levantado por Deus para ser um mentor do povo e das autoridades. Aqui a palavra é para os sacerdotes. A palavra é para os religiosos. É para aqueles que têm a responsabilidade de orientar e instruir o rebanho de Deus. O verso 2 vai dizer: o Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Lembram? Mestres de boas perguntas. Um povo que tem boas perguntas, mesmo que não queira ouvir a resposta. Certamente você já conversou com alguém assim. Alguém que é bom de fazer perguntas, mas não está interessado nas suas respostas. Esse povo lidava com Deus dessa maneira. Como é que nos amaste? Essa é a primeira de 11 perguntas nesse capítulo. E o Senhor responde. Aí o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai chamá-los de volta à história do começo. O Senhor vai chamar aquele povo ao começo das coisas. E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quando Deus responde a pergunta daquele povo, ele volta ao começo da história. O amor de Deus, meus irmãos, deve ser visto não apenas na perspectiva do momento, mas o amor de Deus precisa ser visto ao longo da história. O amor de Deus precisa ser visto não apenas diante da sua necessidade imediata, mas o amor de Deus precisa ser compreendido dentro do contexto da sua caminhada de vida, da sua história. Se você olhar para os caminhos pelos quais você percorreu, você vai perceber que Deus já te livrou de muitas situações difíceis. Se você entender que Deus estava conduzindo a tua caminhada, a tua vida para chegar aonde você está hoje, você vai perceber que o amor dele vem se manifestando na sua vida, mesmo num tempo em que você não o conhecia. Deus então chama aquele povo para voltar ao começo. Esaú, Jacó, e ele vai dizer: eu amei Jacó. Aqui não vamos entrar no mérito das razões porque Deus amou Jacó. Talvez o coração de Esaú fosse ruim, mau bastante para não ser digno de ser aceito por Deus. Assim como foi a oferta de Caim, ruim, em relação à oferta de Abel. Coração mau. Tem gente que mesmo sendo amada, não faz questão de ser amada. Tem gente que tem uma natureza ruim, perversa, iníqua, e tem o prazer de continuar daquela forma, e não quer experimentar a transformação. Quando eu olho para a história de Paulo, eu vou ver a graça de Deus entrando em ação na vida de Saulo, porque na sua ignorância, aquele homem era bem intencionado. Na sua ignorância e no modo como ele perseguia os cristãos, ainda assim, ele o fazia entendendo que estava fazendo a coisa certa. Ele o fazia por zelo com aquilo que ele acreditava. E aí Deus vê ali uma peça preciosa e resolve transformar aquela vida. O fato é que Deus diz para o povo: olha, eu sempre amei vocês. Desde o momento que eu escolhi Jacó, eu sempre amei vocês. É o que Deus está falando para você hoje à noite, meu irmão. Deus está falando para você hoje à noite, minha irmã.
Deus está falando para você que está conosco aqui na internet. Ele sempre te amou. E foi por amor que Ele mandou Jesus. Foi por amor que o Filho dele deu a sua vida na cruz. Foi por amar e por querer transformar a nossa vida que Ele veio. Porque Deus se importa com o nosso destino eterno. No verso 5 vai dizer: vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Aqui o que nós temos é a compreensão de um Deus que vai além dos nossos limites. Um Deus que vai além dos nossos condicionamentos, das nossas percepções, da nossa compreensão. Aqui nós temos aquela realidade que o povo achava que Deus era alguém de domínio do território deles. Eles conviviam com povos que entendiam que para os seus territórios havia um Deus. E então eles também foram contaminados por aquela ideia de achar que Deus era um Deus de exclusividade deles. E aí o verso 5 vai dizer: vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Os olhos se abrem para compreender que Deus vai além dos limites que nós tentamos estabelecer. Talvez na sua cabeça o limite da ação de Deus seja a sua igreja. Você é tão batista que acha que Deus só age no seu meio. E você acha que o irmão que está lá naquela outra denominação não é seu irmão. Para com isso. Para com isso. Deus não é propriedade da sua denominação. Deus não é propriedade da sua igreja. Deus não é propriedade particular da sua família. Quando nós pensamos assim, nós nos tornamos arrogantes, porque nós olhamos para o outro sempre como alguém inferior, alguém menor. Ah, eu sou santo, ele não. É assim que alguns irmãos procedem. Ah, você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, você não tem. Isso é arrogância espiritual. Deus não se agrada disso. Ninguém tem o direito de querer colocar Deus numa caixinha e dizer: Ele é uma propriedade minha, e Ele então é o Deus que está aqui à minha disposição, ao meu bel prazer. Não é assim. Nosso Deus é um Deus que não está limitado pelos nossos condicionamentos, não está preso aos nossos limites, às nossas percepções, às nossas compreensões. Ele é muito maior do que tudo isso. A partir do verso 6, o Senhor vai passar então a repreender os sacerdotes, trazendo à memória suas atitudes no modo como eles estavam oferecendo culto ao Senhor. Os sacerdotes eram os oficiais do culto, descendentes da tribo de Levi. Tinham a responsabilidade de prestar o culto ao Senhor, de administrar e de cuidar do culto oferecido ao Senhor. Cabia a eles fazer a mediação entre aquilo que o adorador fazia ou trazia e aquilo que era oferecido a Deus. Os sacerdotes faziam essa mediação e eles estavam a serviço do culto. E aí, a partir do verso 6, o profeta vai nos trazer o seguinte: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Mais uma vez nós vamos ter aqui o povo fazendo pergunta retórica que não acrescenta nada. No entanto, as perguntas de Deus são feitas para provocar mudanças. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. O Senhor faz primeiro uma fundamentação e em cima disso agora lança a pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? As perguntas que Deus nos faz são perguntas que mexem com a nossa reflexão, que mexem com os nossos valores, que mexem com os nossos conceitos.
As perguntas que Deus nos faz são para provocar mudanças no modo como nós nos relacionamos com Ele. Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia, destacando as perguntas que Deus está fazendo no texto que você está lendo? Que tal você, ainda no começo deste ano 2021, se exercitar nessa direção? Fazer a sua leitura bíblica com uma nova perspectiva. Fazer a leitura da Bíblia destacando as perguntas que Deus está fazendo e o que Deus espera de resposta diante dessas perguntas. Uma boa dica aí de leitura. Deus então pergunta para aquele povo, perguntas para provocar mudança no comportamento dele. Enquanto eles estão fazendo perguntas retóricas apenas sem o interesse de querer ouvir a resposta. Pergunto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Nos nossos dias, o Espírito está falando à igreja, mas talvez alguns estejam perguntando, como é que o Espírito está falando à igreja? Nos dias de hoje, Deus está falando conosco, mas nós continuamos surdos, com o ouvido de mercador, sem querer ouvir o que Deus está falando. E a nossa vida entra dia após dia, ano após ano, e ela continua na mesma rotina, na mesma pobreza, na mesma miséria de sempre. E aí chega um momento que a gente começa a ouvir apenas desculpas, apenas justificativas para por que não está fazendo o que Deus está mandando fazer. E aí a pessoa sai cheia de desculpas, cheia de justificativa. Nós colocamos aqui na última sexta-feira, para os nossos irmãos que estavam no discipulado, um recorte de alguns vídeos em que, num certo momento, o diálogo entre duas pessoas diz, olha, pare de ficar apontando o dedo nessa ou naquela direção, querendo responsabilizar esse ou aquele. Você não é um covarde, faça aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes nós ficamos justificando a nossa covardia, a nossa apatia, buscando encontrar justificativa para querer aplacar a nossa consciência diante daquilo que nós precisaríamos fazer e não temos tido a coragem de fazer. E aí o Senhor pergunta para aquele povo, e aquele povo fica buscando perguntas para fugir das suas responsabilidades diante do Senhor. No verso 7, o Senhor vai dizer, olha, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. O Senhor está dando aqui uma sacudida nos seus sacerdotes. O Senhor está dando uma chamada naquele que tem a responsabilidade de ministrar no culto ao Senhor. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Naqueles dias, as pessoas cultuavam com seus cereais, cultuavam com as suas ofertas do campo, cultuavam com seus animais. Naqueles dias não havia tanta presença da moeda, do dinheiro, no modo de fazer o oferecimento a Deus daquilo que era a honra para o Senhor. E isso então era feito na oferta do campo, naquilo que era produzido, numa comunidade pastoril, de agricultura. Então, o povo estava fazendo as suas ofertas, mas não estava colocando no altar de Deus aquilo que deveria ser as primícias. A ordem do Senhor, quando do oferecimento das ofertas, era que deveria se oferecer primícias ao Senhor. E não havia um oferecimento das primícias. As pessoas estavam oferecendo aquilo que era impuro, estavam oferecendo um pão que na verdade não era aprovado por Deus. E o Senhor então diz para eles, nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando eu ofereço algo a Deus, mas a minha consciência sabe que o que eu estou oferecendo a Deus não representa o meu melhor, não representa a minha prioridade, eu posso estar repetindo
o mesmo erro que esse povo repetiu, de estar desprezando o modo como me ofereço e como eu oferto, como eu cultuo ao Senhor. É extremamente importante você compreender que oferta é uma expressão de adoração. Oferta é, na verdade, um sinal de rendição. Quando a pessoa oferta e ela oferece a Deus dos seus bens, ela está dizendo que Deus é Senhor da sua vida, inclusive daquilo que significa sua provisão, seu sustento. E quando você não consegue fazer isso, então isso mostra que há uma dificuldade de entrega. É alguém que pega todas as chaves do seu cômodo, da sua casa, e entrega para o Senhor, mas continua guardando aquela chavezinha daquele depósito, onde estão depositadas lá todas as podridões da casa. Todas as coisas que você quer esconder estão lá. A entrega não foi plena, não foi completa. Entregar, ofertar, traduz algo que fala da vida da pessoa, do comprometimento da pessoa. E o Senhor então vai questionar aquele povo para o fato de eles estarem oferecendo ofertas que eram impuras. O culto que procede do seu coração, meu irmão, está honrando ou está desonrando o Senhor? O modo como você está cultuando a Deus é uma honra ao Senhor ou é uma desonra ao Senhor? Você continua com o seu coração cheio de amargura, com o coração cheio de ira. Você não consegue perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, não consegue perdoar os da sua casa. Você não consegue perdoar o seu irmão na igreja porque ele passou por você e não falou com você. O seu culto é puro ou você oferece um culto que na verdade é impuro? Porque o seu coração está mal, o seu coração está doente, a sua alma está enferma. Como você está adorando ao Senhor? O verso 8 vai nos dizer: quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando traz um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor está falando, meus irmãos, daquelas atitudes que refletem a intenção do coração. Atitudes que mostram se o coração é verdadeiro, é sincero, é puro, ou se aquilo que nós fazemos, na verdade, não tem coerência com aquilo que é o nosso sentimento do nosso coração. Vocês oferecem um animal cego, será que isso não está errado? A lei dizia que o que deveria ser oferecido no altar do Senhor deveria ser um animal perfeito, sem qualquer defeito. Por que isso? Por que isso? Porque aquele animal, ele simbolizava a vida do pecador. O pecador arrependido, que era oferecido no altar do Senhor. E Deus não é alguém de impurezas, mas Deus é alguém do que é puro. Então aquilo que deveria ser oferecido no altar do Senhor deveria simbolizar algo perfeito, algo puro. Ao mesmo tempo, aquele cerimonial trazia uma mensagem escatológica, uma mensagem profética que viria se cumprir na pessoa de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula, aceito pelo Pai em nosso lugar. Então o sacrifício definitivo, perfeito, foi oferecido em Jesus na cruz. Logo, aqueles animais deveriam ser sem defeito para simbolizar alguém que entrava ou que se apresentava no altar do Senhor. E então o Senhor não aceita que sejam levados animais cegos, com defeito, animais coxos, doentes. E aqui é aquela história.
As pessoas dão a sobra para Deus e acham que está bom. As pessoas dão uma migalha para Deus e acham que está bom. Dão uma migalha do seu tempo, dão uma migalha dos seus bens, dão uma migalha das suas vidas, e as pessoas acham que está bom, porque Deus é Pai amoroso e aceita tudo. Não é assim. Como dissemos, Deus é sério e gosta de ser tratado com seriedade. Deus é santo e gosta que a oferta que lhe seja oferecida seja santa também. Então, quando você decide dar algo para Deus, dê o seu melhor. Na nossa EBV, encerramos hoje uma série de estudos sobre as linguagens do amor. E uma das aulas falou sobre tempo de qualidade. Uma das linguagens de amor. Oferecer aquilo que representa qualidade àquela pessoa que você ama. Se você diz que ama a Deus, como você vai ficar dando para Deus as suas sobras? Como você não dá para Deus o seu melhor? Ele espera que a gente ofereça o melhor. Então, o verso 8 vai mostrar que aquelas pessoas estavam oferecendo animais cegos, coxos, com defeitos, animais doentes, e aquilo não estava agradando ao Senhor, aquele que é o Senhor dos Exércitos. E o verso 9 vai dizer: e agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Os sacerdotes estavam sendo coniventes com o pecado do povo. As pessoas traziam seus animais com defeito para oferecer no altar, e os sacerdotes viam aquilo e deixavam passar. E aí a pergunta é: ofereça uma oração a Deus para ver se Deus tem misericórdia de nós e nos perdoa. Mas será que Deus vai aceitar a oração de vocês se vocês também estão andando na iniquidade, estão fazendo a coisa errada, estão oferecendo um culto que não honra ao Senhor? Entre palavras e ações, meus irmãos, a coerência entre o que se diz e o que se pratica é extremamente importante. As pessoas às vezes se perdem entre aquilo que elas dizem e aquilo que elas fazem. As pessoas se perdem em não ter uma vida coerente com aquilo que elas pronunciam com seus discursos. É preciso coerência na vida cristã. Verso 10 vai dizer: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Aqui nós temos um Deus enfastiado da adoração hipócrita. Um Deus enfastiado de uma adoração hipócrita. De uma adoração que não traduz um coração quebrantado, sincero, verdadeiro. Deus está dizendo: olha, eu não suporto isso. Quem dera alguém fechasse a porta do templo para que eu não tivesse que estar vendo esse tipo de ritual hipócrita que vocês estão oferecendo. Aí vem o verso 11, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Se no verso 10 está dizendo: quem dera fechasse o templo para que vocês não oferecessem esse tipo de coisa no meu altar, aí o verso 11 vai dizer: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. O Senhor está dizendo aqui o seguinte: olha, você não quer? Tem alguém que quer. Você não me adora como eu mereço ser adorado? Tem alguém em algum lugar fazendo isso. Você não está me honrando com as primícias? Em algum lugar tem alguém me honrando com as primícias. Quem é que perde? Quem perde é Deus ou o adorador? O caráter de Deus não muda por conta do modo como nós o adoramos. Deus permanece o mesmo, porque ainda que alguns não o honrem, terá sempre alguém em algum lugar que o honrará. O verso 12 vai dizer: mas vocês
Estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Como dissemos, irmãos, Deus é sério e gosta que nós o tratemos com seriedade, com honra, com respeito. Estudar o final do capítulo 2 de Ageu, capítulo 2, dos versos 10 em diante, pode ajudar você a abrir os seus horizontes, abrir o seu entendimento a respeito deste aspecto da natureza desse Deus Santo. Ele vai colocar ali uma questão para os sacerdotes decidirem se aquela coisa que é santa tocar na coisa impura, se a coisa impura vai ser purificada. E o sacerdote diz, não. Mas e se a coisa impura tocar na coisa santa, ela vai ser contaminada? Sim, vai ser contaminada. E aí a gente aprende que santidade não se transfere para o outro de uma forma casual, sem intencionalidade. Santidade é resultado do processo da vontade daquele que queira ser santo. Mas impureza, iniquidade, pecado pode contaminar o que é puro, pode sujar aquele que é puro. E aí nós dissemos que saúde você não transmite, mas doença você transmite. Coronavírus está aí para mostrar. Você não consegue transmitir saúde para aqueles que estão doentes nos hospitais, mas aqueles que estão contaminados podem transmitir doença para aqueles que estão saudáveis. Da mesma forma, a santidade não se transmite para o outro se o outro não fizer escolhas e não tomar decisões que impliquem em andar no caminho da santidade. Já a iniquidade, o pecado, pode sim estragar o ambiente, a vida, a comunidade, uma família, a igreja. Paulo vai ensinar sobre isso também lá em Coríntios. Caminhando para o final, e vocês dizem ainda, que canseira, e torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Veja aqui, meus irmãos, falamos agora há pouco que nós temos aqui um Deus enfastiado de uma adoração hipócrita. Aí aqui agora vem o texto bíblico dizendo que tem pessoas enfastiadas da adoração que estão oferecendo a Deus. Mas a adoração que estão oferecendo a Deus é uma adoração sem vida. Estão no piloto automático, estão na monotonia, estão naquela coisa cansativa, sem inspiração, estão fazendo apenas por tradicionalismo. E aí esses dizem, que canseira o culto, que canseira esse negócio de adoração, esse negócio de igreja, que canseira. E ainda vai dizer, e torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é aquilo que a psicanálise vai chamar de xiste. A pessoa faz aqueles muxoxos, aqueles gestos que você percebe que ela está enfastiada. Às vezes o pregador daqui consegue ler algumas expressões do adorador no templo e consegue perceber quando ele está enfastiado do culto. Acontece. Deus está dizendo, olha, vocês me oferecem um culto que não é digno do meu nome. Vocês me trazem uma coisa que não representa uma adoração de um coração verdadeiro. Vocês me trazem uma coisa que não é um coração sincero. E vocês ainda dizem, que canseira. E torcem o nariz para isso. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Meus irmãos, Malaquias é um livro que traz esse primeiro capítulo, questões muito sérias para a gente refletir sobre o modo como nós cultuamos a Deus. E aí o verso 14 vai encerrar com o veredito daquela sentença lá do verso 1. O veredito é, maldito. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Concluindo, meus irmãos, eu pergunto, como é que nós queremos ser vistos por Deus?
ser vistos como enganadores ou como adoradores? Ao enganador, o veredito da sentença é maldito. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Maldito seja o enganador que, tendo algo para oferecer para Deus, oferece algo que não representa aquilo que é digno do nome do Senhor. No começo da história da igreja tem um fato, um episódio que mostra como Deus lidou com aquele tipo de comportamento em Ananias e Safira. Você que já leu Atos, já se deparou com aquela narrativa. E você que não leu ainda, eu recomendo, leia e vejam como foi que Deus tratou Ananias e Safira lá no Novo Testamento, no livro de Atos, no início da caminhada da igreja, para deste modo chamar o povo a um comprometimento e uma relação de adoração verdadeira ao Senhor. Ali, o efeito era disciplinar, era corrigir e era estabelecer princípios de caminhada de vida cristã. Ao adorador, o sentido da mensagem é: Deus é o grande rei, o Senhor dos exércitos, cujo nome é grande e poderoso entre as nações. Ao enganador, o veredito da sentença é maldito, mas ao adorador, o sentido é: Deus é o grande rei, o Senhor dos exércitos, cujo nome é grande e poderoso entre todas as nações. Nossa atitude deve ser de reverência, de prostração e de adoração diante desse Deus. A essência de fazer discípulo de Jesus é ajudar pessoas a caminharem em um relacionamento de amor, de adoração e de entrega ao Deus Todo-Poderoso. Você, meu irmão, minha irmã, quer ter um relacionamento desse nível com o Senhor? Então hoje é o dia de voltar o seu coração para Ele e dizer: Pai, perdoa-me, porque eu não tenho te adorado como o Senhor merece que eu te adore, e ajude-me a ser um adorador que te adore de fato, como Jesus ensinou, em espírito, em verdade, e que eu o faça de todo o meu coração. Que Deus, o Senhor, nos abençoe e nos contemple com a sua misericórdia e faça com que a sua palavra tenha lugar na vida de cada um de nós. Amém?